Olá, nobres amigos! Eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski, segundo Lucas Docas. E nesse vídeo aqui, ou melhor, em alguns vídeos aqui que eu vou fazer, vou gravá-los todos hoje, mas provavelmente vão sair em dias diferentes, né? Pela própria lógica de como o nosso canal funciona. Falarei para vocês sobre sociedades medievais. Em especial, vamos começar do princípio sobre os assuntos de sociedade medieval, que eu irei refazer, que eu falarei sobre a influência das religiões nas sociedades medievais. No próximo vídeo falarei sobre a influência das famílias nas sociedades medievais. E aí, eu refarei o vídeo lá sobre o Estado Nacional moderno e como ele acabou com a Idade Média. E acredito que ainda farei um vídeo que provavelmente eu não o fiz no passado, não com esse formato, mas eu o farei sobre a influência do feudalismo na sociedade medieval, deixando esse do Estado Nacional moderno por último. E por que eu estou fazendo esses vídeos? Pelo motivo mais simples do mundo. Eu percebo que muita gente aqui fã do canal tem dificuldade de compreender o mundo na Idade Média. Na verdade, eu poderia dizer que este é o vídeo do porquê que as pessoas têm tanta dificuldade de compreender o passado medieval. E relaxa, sua dificuldade não é algo extraordinário, algo inexplicável. Ela se deve apenas ao fato de você olhar o mundo do passado com os olhos de quem vive o mundo de hoje. E por isso nada fará sentido para você. Ou você tentará ver o sentido do mundo de hoje no passado. O que provavelmente não vai fazer sentido nenhum. Então, o meu intuito com esses vídeos é este. Mas, enfim, vamos lá. Os vídeos que eu falei acontecerão, sim, mas o tema desse vídeo real é por que as pessoas têm tanta dificuldade para entender a Idade Média hoje? Que é justamente o que eu falei. As pessoas olham com o olhar das pessoas de hoje e tentam enquadrar a realidade de hoje em coisas do período, o que provavelmente não faz nenhum sentido. E sim, nobres amigos, por isso que eu citei os 3 vídeos que eu irei fazer, os 3, 4 vídeos aí. 3 que eu irei refazer e um que eu irei fazer e adicionar no meio dessa sequência, porque com base nessa sequência vocês serão capazes de entender o funcionamento da sociedade medieval. Então vamos lá. Por que é tão difícil assim? No mundo de hoje nós temos uma coisa chamada Estado Nacional Moderno. E essa coisa chamada Estado Nacional Moderno tem tanto poder sobre nossas vidas, mas tanto poder, que muitos de nós não conseguem imaginar como é viver sem tal poder sobre nossas cabeças. Para muitos de nós não faz nem sentido pensar essa coisa, porque começa a olhar, nossa, mas sem um Estado Nacional Moderno, quem vai cuidar de tal coisa? Quem vai defender a liberdade religiosa? Quem vai, sei lá, garantir meu direito de defesa? Quem vai garantir que os criminosos serão punidos? Quem vai, sei lá, parece até vídeo de ANCAP, né? Puta coisa chata. Pois é, eu sou ANCAP sim, mas isso é convicção pessoal minha. Meu intuito não é trazer isso pro vídeo em si. Mas, voltando ao assunto, realmente tem uma coisa que até combina com o que os ANCAPs dizem, e eu dizer aqui, que é uma verdade, é que o Estado Nacional ganhou tanta participação em nossas vidas que nós não conseguimos imaginar um mundo sem eles, ou sem a participação dele em determinadas coisas, em alguns casos. Porém, isso nem sempre foi uma realidade. Para falar a verdade, eu sei que o absolutismo foi uma fase da história que já se passou. Mas o Estado nunca teve tanto poder absoluto sobre nossas vidas quanto hoje. Nem no absolutismo em si. A única coisa que o absolutismo tinha que realmente a gente pode considerar pior do que o dia de hoje é que não havia nenhum contrapeso para tentar parar o Estado na época. Não que esses contrapesos funcionem muito, mas na época claramente não havia. Hoje ainda há. Hoje há algum contrapeso. Mas fora isso, se observar, na época do absolutismo o máximo que eles queriam era, sei lá, tributos e alguns monopólios para os amigos do rei. Eles não queriam controlar o que você pensasse ou coisa assim. Mas o que eu quero dizer é que, embora tenham tentado, mesmo na época do absolutismo, não era tão comum a ideia de controle absoluto como temos hoje. Tá tendo controle absoluto sobre as pessoas de tal forma que, se você realmente for mais ligado no assunto, provavelmente você vai achar assustador. Por exemplo, você não pode fazer tal coisa porque é ofensiva a não sei quem. E você não pode fazer tal coisa porque é ofensiva a não sei mais quem. Ou a pessoa não concorda e por isso não pode. Mas está na sua casa? Não, mas olha, derrubar uma árvore na sua casa? Não, você vai ser preso porque você cometeu um crime contra a sociedade. Um crime ambiental. Mas se você tiver poço na cidade? Não, você está cometendo um crime porque você não está usando o sistema de abastecimento de água da cidade. Ou porque você está afetando os solos e os recursos naturais. Ou não, tal religião é perigosa. Ou não, tal religião pode ser perigosa de verdade, mas não pode fazer nada contra ela. Eu tô falando tudo de forma extremamente genérica aqui, né? O máximo exemplo que eu dei de alguma coisa real mesmo foi do poço e da árvore. Porque eu sei que esses não vão soar ofensivos a ninguém. Porque os outros eu sei que alguém vai vir me censurar se eu falar. Mas vocês entendem onde eu quero chegar? Nós somos tão controlados, mas tão controlados que a gente simplesmente não consegue imaginar um mundo sem esse controle sobre nossas cabeças. Então, como por exemplo, o cara começa a considerar, não, comparar um feudo com o Estado, porque um feudo é o Estado, o senhor feudal tem que definir as legislações, as questões étnicas, as questões morais.
ele que vai definir o que é certo ou errado. Cara, não. Começa a comparar o feudalismo com o Estado, e o feudalismo resume toda a sociedade. Não, não é assim. Tanto que um bom exemplo, claro, que eu deixei nos outros vídeos e vou refalar no próximo vídeo que eu falar sobre as famílias, é que a família é um excelente instrumento de organização social. E quando eu falo família, eu não falo a família casal com filhos. Isso aí é invenção da modernidade aí também. Família não é casal com filhos apenas. Família é aquela coisa que transcende gerações. Que deixa herdeiros, deixa uma linhagem, uma sequência genética, uma história, um legado. Não é meramente casal com filho, não. Chamar casal com filho de família tradicional é ofensa, na boa. Significa que a lavagem da modernidade e pós-modernidade já atingiu tanto mundo que eles acham que uma criação nova é algo tradicional. Mas enfim, continuando aqui. A própria família, por si só, é um grande instrumento de organização social. Que eu diria que as funções sociais que hoje atribuímos ao Estado muito mais foram roubadas da instituição chamada família do que propriamente da instituição que era o feudalismo, que era a organização territorial em si. Ou muitas vezes foram roubadas da religião, que era o campo imanente, o campo moral, porque a moral sempre foi definida pela religião e pela organização social que ela promovia em volta dela. A moral, hoje que alguns gostam de falar que é a moral judaico-cristã. Primeiro que de judaico-cristã em si, ela realmente esteve presente no judaísmo e no cristianismo, mas esteve presente em outras sociedades que não tinham ligação com nenhuma dessas duas religiões. Mas enfim, de certa forma, a questão do certo e errado sempre foi dominada pela religião. Desse certo e errado imanente, etéreo, sabe? Tal coisa você vai fazer é errado, mas não vai ser punido. Mas é errado e você não vai fazer porque você acha errado. Sempre esteve vinculado a causas religiosas. Hoje provavelmente deve cair na mão de um Estado que provavelmente fica falando de judaico-cristão aí. Mas que, por exemplo, muito dessa moral conservadora, que eu acho que é o nome correto disso, já existia na época da Idade Média, antes mesmo do cristianismo chegar a determinadas regiões. Por exemplo, os pagãos, embora talvez não compartilhassem todos os elementos morais cristãos em si, provavelmente os principais elementos de uma moral conservadora, eles possuíam, eles preservavam os elementos de uma moral conservadora. Novamente, não porque eles seriam obrigados ou seriam punidos na vida real por descumprirem tal moral conservadora, mas porque mesmo nas religiões pagãs certos elementos de moral conservadora são presentes. Os galos estão enchendo o saco aqui. Isso porque é 4 da tarde, mas sim. O que acontece é que muitas vezes a própria evolução do Estado Nacional e as consequências que ele trouxe para a sociedade moderna, ou sociedade contemporânea, como alguns gostam de chamar, causaram uma séria ruptura com a origem dos conceitos, de onde eles vieram e para que eles serviam. Então, basicamente, muitas vezes quando pensamos na Idade Média e estamos comparando tais elementos, buscando entendê-los de onde eles vêm, acabamos tentando ver com base na nossa visão de hoje, que já está completamente desrupturada por elementos da modernidade e do mundo contemporâneo. Então, sim, eu acho que esse vídeo provavelmente foi um tanto quanto inútil da minha parte. Mas a minha ideia foi, sem dúvida, tentar esclarecer essa visão errada de que o feudo é um tipo de governo. Não, ele é uma administração de uma área de terra. É um domínio territorial. Ele é um sistema de poder de terra, de domínio territorial. Mas, por exemplo, o senhor feudal não vai emitir documentos. O documento da Idade Média, em si, embora documentos, até existissem documentos para coisas muito específicas, não havia documento para cada um e para cada coisinha. Geralmente quem emitia documento ou era a igreja ou era a própria família. Então, por exemplo, questão relacionada às certidões. Quem fazia isso era a igreja, ou era a religião da época. E quando não havia uma religião institucionalizada para isso, era a família. Com relação a questões de cidadania, de origens e ligações, quem definia de onde você vinha e o que você era a sua família. Não a terra onde você nasceu. A terra que você nasceu era só a terra do senhor feudal. O local, seja você esse senhor feudal ou não, mas era a sua família quem definia quem você era e de onde você vinha. E não a localização física. De tanto que sobrenomes baseados em localização física, muitas vezes eram daqueles membros que tinham fugido de suas famílias, ou se separado delas, para tentar começar uma vida nova. E aí, como não tinham uma família a quem atribuir seu nome, atribuíam seu sobrenome a uma localidade. E bom, nobres amigos, tá uma barulheira do caramba aqui no feudo. Eu queria gravar mais, mas acho que eu vou parar por hoje. Por esse vídeo é isso. Se vocês gostaram, por favor, deixem seu like. Ajuda muita gente aqui do canal. Não é inscrito? Por favor, se inscreva. Ajuda mais ainda. Obrigado.